Água, um bem de toda a humanidade, um item essencial à vida e o bem material mais disputado para o futuro, sendo chamado até como novo petróleo das próximas décadas. Como o próprio título de nosso trabalho, captação de água de chuvas para reuso domiciliar na cidade de São José do Rio Pardo. Nosso intuito é deixar um legado para as próximas gerações, que o consumo consciente, juntamente com o reuso de água, poderá garantir um futuro para todos. Tendo como tema captação de água para reuso nas casas domiciliares em São José do Rio Pardo, ele irá apresentar vários desafios. Por se tratar de um tema ainda tratado como secundário, o reuso da água e seu consumo consciente, a razão do brasileiro não ter uma preocupação imediatista em uma virtude do Brasil, como um todo, ser uma das maiores mananciais de água do planeta. Por ser um tema muito amplo e que tem vários assuntos correlacionados em todas as instâncias da sociedade, o tema em si é muito rico, permitindo muitos desdobramentos. Fundamental para testarmos a viabilidade do nosso trabalho foi a realização de um brainstorming inicial, para, em grupo, analisarmos se as ideias do trabalho eram frutíferas na sua realização e na diversidade de ideias. Após muitas ideias que nos ocorreram, documentamos algumas. Pensou em associar a implantação do reuso da água nos domicílios riopardenses com um possível desconto no IPTU dos munícipes. Realizações de campanhas para a conscientização da população dos benefícios e dos deveres como cidadão para com um modo de vida mais sustentável. Economia da água através do reuso e seus benefícios para a sociedade e meio ambiente a médio e longo prazo. Após o brainstorming, pensamos como seria a integração das matérias ministradas no curso. Seguem algumas considerações de nossas primeiras impressões com relação à integração das matérias. Sociedade e cultura. Nosso tema vem de encontro a um dos principais problemas enfrentados pela população, a escassez de água e a importância da economia da mesma. Nesse sentido, criar um mecanismo que faça o armazenamento de água da chuva é uma forma de enfrentar um problema contemporâneo global, pois isso pode influenciar o comportamento da sociedade e chamar a atenção para a importância dessa economia para o seu dia a dia, e principalmente para o planeta. O reaproveitamento da mesma para uso doméstico abordará desde os fundamentos da sociedade, passando pelos conceitos essenciais de política até as diferenças culturais. Física. O estudo da dinâmica de fluidos aliado à termodinâmica vai permitir a compreensão de fenômenos relacionados com o clima, e isso se relaciona ao nosso tema, pois temos aí o ciclo da água e como isso pode afetar o aquecimento global. Daí a importância de economia e reuso da mesma, conscientização ambiental. Geometria analítica e álgebra linear. Sendo a superfície de captação da água das chuvas o telhado, para calcular o volume de água precisamos também da medida da área desse telhado, e este pode ter diversos formatos. Geralmente é retangular, onde a área é calculada fazendo base vezes altura. Mas também pode ser triangular, e aí teremos o produto da base vezes altura dividido por 2. Outras formas também poderão aparecer. Outro importante aspecto é o da inclinação do telhado, pois isso afeta em captar mais ou menos água. Também temos o índice de precipitação pluviométrica, que é dado em milímetros, onde 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro por metro quadrado de chuva.
Não podemos esquecer que essa água captada será armazenada em tanques ou caixas d'água, e isso envolve o cálculo do volume dos mesmos. Cálculo 2. Esses volumes citados na disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear, muitas vezes não são tão simples de serem calculados, e é aí que entra a disciplina de Cálculo 2, que apresenta em seu estudo o conteúdo de integrais múltiplas, o qual também pode ser usado para o cálculo de áreas mais complexas. O engenheiro tem como principal finalidade resolver problemas, propondo para isso estratégias e soluções que venham a sanar e eliminar os obstáculos que são enfrentados pela sociedade no dia a dia. Com isso, nosso objetivo com esse trabalho é mostrar para a população riopardense a importância de ter um uso mais consciente de água. Descrição do protótipo. Protótipo de reuso da água da chuva com as seguintes características que serão estimadas na montagem do protótipo: materiais como canos de PVC de 100 mm, cotovelos de PVC de 100 mm, anéis de vedação para canos de PVC de 100 mm, serra-copo, lubrificantes para encaixe dos canos nos demais peças hidráulicas, separador de folhas de 100 mm, coadores básico no tamanho de 100 mm, tampões de cano de 100 mm, torneiras com encaixe de mangueiras. Serão acoplados os canos de PVC de 100 mm em calhas americanas, nas medidas das mesmas, fixada em telhados em declive de mais ou menos 30%, dependendo do fabricante de telhas. E nesses canos de 100 mm serão acoplados os materiais filtrantes, como coadores e separadores de folhas, chegando até nos reservatórios de água. Esta é a finalização dessa etapa. Ainda temos muito a pesquisar, estudar e elaborar para concluirmos nossa meta. Porém, acreditamos que estamos no caminho correto para elaborarmos um trabalho sólido e que possa ser profícuo para a nossa cidade. O engenheiro tem como principal finalidade resolver problemas, propondo para isso estratégias e soluções que venham a sanar e eliminar os obstáculos que são enfrentados pela sociedade no dia a dia. Por isso, o estudo das disciplinas oferecidas no semestre é essencial e faz com que o futuro profissional adquira habilidades que se transformarão em competências para a resolução desses problemas no futuro. Pensando no tema do nosso projeto integrador de capacitação de água da chuva para o reuso domiciliar na cidade de São José do Rio Pardo, podemos relacionar as disciplinas aos mesmos e fazer as seguintes colocações. Na disciplina Sociedade e Cultura, por exemplo, nosso tema vem de encontro com um dos principais problemas enfrentados hoje pela população: a escassez de água e a importância da economia da mesma. Nesse sentido, criar um mecanismo que faça o armazenamento da água da chuva é uma forma de enfrentar um problema contemporâneo global. Por isso, pode influenciar o comportamento da sociedade e chamar sua atenção para a importância dessa economia para o seu dia a dia, e principalmente para o planeta. O reaproveitamento da mesma para o uso doméstico abordará desde os fundamentos da sociedade, passando pelos conceitos essenciais de política, até as diferenças culturais. Já a disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear terá a seguinte importância, sendo a superfície de captação de água das chuvas e o telhado. Para calcular o volume da água, precisamos também da medida da área desse telhado, e este pode ser diversos formatos. Geralmente é retangular, onde a área é calculada fazendo base vezes altura, mas também pode ser triangular. Aí teremos o produto da base vezes a altura dividido por 2. Outras formas também poderão aparecer. Outro importante aspecto é a inclinação do telhado, pois isso afeta em captar mais ou menos água. Também temos o índice de precipitação pluviométrica, que é dado em milímetros, onde 1 milímetro da chuva equivale a 1 litro por metro quadrado de chuva.
Não podemos esquecer que essa água captada será armazenada em tanques ou caixas d'água, e isso envolve o cálculo de volume das mesmas. Às vezes, este volume não é tão simples de ser calculado. Aí entra a disciplina de cálculo 2, que apresenta em seu estudo o conteúdo de integrais múltiplas, a qual também pode ser usado para o cálculo de áreas mais complexas. Na disciplina de física, por exemplo, o estudo da dinâmica de fluidos aliado à termodinâmica vai permitir a compreensão dos fenômenos relacionados com o clima, e isso se relaciona ao nosso tema, pois temos aí o ciclo de água e com isso pode afetar o aquecimento global. Daí a importância da economia e o reuso da mesma, conscientização ambiental.